Bom dia, gente. Graça e paz. Prazer estar aqui com vocês, povo abençoado da Devec Vilar. Abra sua Bíblia, João capítulo 6. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui. É uma honra estar com esse povo tão abençoado. Louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, pelo carinho, que Deus abençoe ele, pastora Michele, pastor Tuninho, obrigado. Deus abençoe muitíssimo o senhor, obrigado pelo carinho, abençoe sua casa, os pastores aqui, bênção pura. João, capítulo 6. Tem uma mensagem aqui, simples e direta para o seu coração, enquanto você localiza o texto. Quando você sair, né, você vai encontrar ali atrás, são onde ficam os materiais, exemplares do meu livro Fé. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenho certeza que você já ouviu muito falar de fé. Fé é uma palavrinha pequena, mas uma palavra poderosa que faz toda a diferença na nossa vida. Deus sabe o que você precisa? Sabe. Deus tem o que você precisa? Tem. Se Ele não tiver, não sei com quem você vai conseguir, né? Agora a questão é, e por que Ele não te entrega de imediato? A razão é simples. É porque você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como já foi dito aqui. E nesse livro, de uma forma direta, eu falo um pouquinho sobre o que é fé, por que você precisa de fé, o que a fé faz por você, o que pode aumentar a sua fé, o que gera a fé. E se a fé é algo importante, que pode roubar a tua fé, e, portanto, você tem que proteger a tua fé disso. É um livro que vale a pena. Eu recomendo não apenas para você, mas recomendo que você dê esse livro de presente a alguém que está passando por luta, dificuldade, está começando um desafio, começando um projeto novo. Vale a pena. Tenho ouvido muitos testemunhos e tenho certeza que o próximo vai ser o teu. Amém? Custa 20 pratas. Você pode passar ali no crédito, débito, Pix, PicPay, criptomoeda, vale transporte. Você achou aí João 6? Maravilha. João capítulo 6 diz assim, o texto sagrado. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam os sinais que operava sobre os... Por que a multidão o seguiu? Porque eles viam que operava sobre os enfermos. Verso de número 5. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão, para que estes possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, ou 2 peixinhos. Mas o que é isso para... E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram, em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Glória a Deus. Maravilha. Veja, Jesus está no momento da sua vida muito agitado. Seu ministério arrastava
milhares de pessoas. E o texto de Marcos, capítulo 6, diz que seus discípulos iam e vinham, não tinham nem tempo para comer. Eles estavam agitados, numa agitação. Somado a esse ritmo frenético, vibrante do ministério de Cristo, vai acontecer um outro fator também, que vai acarretar ainda mais estresse e mais agitação. O texto vai dizer que João Batista, primo de Jesus e quem o havia batizado, é decapitado por Herodes, é morto por Herodes. E isso faz com que Jesus pegue seus discípulos e vá com eles a um lugar à parte para descansar. Eles vão num lugar à parte para descansar. Então Jesus entra no barco e ele decide atravessar o mar da Galileia em direção a um lugar deserto, a um lugar solitário, ermo, tranquilo, para dar uma descansada. Só que a multidão, vendo os milagres que Jesus tinha feito, eles estão de olho em Jesus. E quando eles veem, reparam que Jesus está indo sentido o outro lado do mar da Galileia, eles vão a pé pelas cidades. E quando Jesus chega do outro lado, que era para ele descansar, aquietar, dar uma pausa, quem está do outro lado? A multidão. Então, Jesus olha para aquele povo e seu coração enche-se de bondade, ternura, compaixão, amor. E ele, naquele momento que era para ser um momento de descanso, ele começa a ensinar a multidão. Então ele passa o dia ensinando a multidão, ministrando sobre a multidão, curando os enfermos naquele lugar deserto. E aí você conhece o restante da história. Mas nesse texto aqui tem algumas lições importantíssimas para a nossa vida. A primeira coisa é que eles estavam em um local deserto. Diga comigo, um local deserto. Não entenda deserto aqui como um local seco, árido, um local como o deserto do Saara. Não, deserto aqui indica um local vazio, longe de tudo, sem ninguém, sem contato com nada. Você pode ver no verso de número 10 que diz que o lugar tinha grama. Deserto não tem grama. Mas esse lugar aqui é deserto porque era um lugar ermo. Já viu quando as pessoas olham e dizem assim, a rua está deserta? Os antigos usam muito essa expressão. A rua está deserta, não tem ninguém, está vazia. Eles estavam em um local deserto, ermo, solitário, sem contato com nada, sem contato com ninguém. Mas o interessante é que eles estavam na presença daquele que é tudo. Eu vou dizer outra vez para você. Eles estavam no meio do nada, mas na presença daquele. Algumas vezes na sua vida também vai ser assim. Você vai se encontrar no meio do nada, sem ninguém para contar. Longe de todos, longe de tudo, sem recurso, sem ajuda. Mas se você está na presença daquele que é tudo, aquele que é tudo, é resposta para tudo que você vier a enfrentar. Presença de Jesus é a garantia que não importa onde eu esteja, não importa o que eu estou passando, a presença dele é suficiente para resolver meus problemas. A presença dele é suficiente para prover o que eu preciso. A presença dele é suficiente para me ajudar a sair da situação. A presença dele é suficiente para mudar a minha vida. Salmo 46 diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia. Você tem socorro presente. Jesus está com você, a presença dele está contigo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz, se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa na terra, vai ser feito pelo meu Pai que está nos céus. Aleluia! Agora veja, irmãos, por que é que eles foram até Jesus? Eles foram até Jesus porque eles viram os milagres. Diga comigo, eles viram
os milagres. Então, o povo foi para onde Jesus estava com uma expectativa. Qual é a expectativa deles? Veremos milagres. Veremos curas, especificamente curas. Diga comigo, curas. Porque eles viram os sinais, as curas que ele operava sobre os enfermos. Então, na cabeça deles nós vamos para lá e nós o veremos curar, fazer sinais miraculosos sobre os enfermos. De fato, eles chegaram lá, Jesus curou os enfermos. Jesus liberou a palavra, ministrou, mas vai acontecer algo aqui além. O que é? É que eles não poderiam imaginar, pastor Tuninho, que Jesus iria inaugurar uma padaria no deserto. Não passava pela cabeça deles que Jesus ia montar uma padaria no deserto sem ter forno. O que isso nos ensina? Eu sei que você veio para cá com expectativa no teu coração. E a tua expectativa é baseada naquilo que você já viu Deus fazer. Naquilo que você está acostumado a ver Deus fazer. Só que eu vim para te lembrar que você serve a um Deus que é um Deus de novidade. Você serve a um Deus, meu irmão, que esse é um Deus de coisas novas, é um Deus de surpresas. É um Deus que faz coisas que você não espera. É um Deus que faz coisas que você não imagina. É um Deus que faz coisas que não passam na tua cabeça. Ainda que você já tenha visto Ele fazer coisas tremendas, eu vim te lembrar que Ele vai fazer coisas que você ainda não viu Ele fazer na tua vida. Ele vai fazer coisas que você não espera que Ele faça na sua história. Ele vai fazer coisas que a tua mente nem pode captar, nem imaginar que Ele é capaz de fazer. Eu sei que o primeiro semestre foi bom para você, mas esse segundo semestre vai ser recheado de surpresa. Segundo semestre vai ser recheado de coisas novas que Deus fará acontecer na tua vida. Deus é um Deus que faz coisas que nós não esperávamos. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de novidade. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Aí eles estão caminhando pelo deserto e acabou a comida, a provisão que eles trouxeram. E sabe o que vai acontecer? Eles começam a reclamar. Aí falam com Moisés, Moisés vai, ora a Deus. Aí Deus diz assim, Moisés, tranquilo, eu vou dar comida para o povo comer. Outro dia eles acordam e pela manhã o chão está cheio de maná, comida. E eles pegam a comida, bom, tem sabor de mel. E o texto diz que eles fazem bolos com aquilo, assam. Só que temos um problema. Qual é o problema? É que ninguém sabia qual era aquela comida. Porque eles nunca tinham visto aquela comida antes. Então eles perguntam um para o outro, você sabe o que é isso? O outro diz não. Pergunta o outro, você sabe o que é isso? O outro diz não. Pergunta o outro e diz assim, você sabe o que é isso? E o outro diz não. Pergunta quem foi cozinheiro lá no Egito. Você sabe o que é isso? Não sei não, nunca vi. Porque aquilo não era uma comida que foi feita na terra. Aquilo era uma comida que descia do céu. Qual era o nome da comida? Maná. A expressão maná significa que isto. O que supõe-se que eles pegavam aquilo, olhavam um para o outro e ficava a palavra hebraica e ficavam maná. Maná, maná, que isto, que isto, que isto. Como ninguém sabia o que era aquilo, ficou como que isto até o dia de hoje na Bíblia, maná, que isto. E olha que aquele povo tinha visto Deus mandar 10 pragas sobre o Egito. Eles viram o mar vermelho se abrir, coluna de fogo, coluna de nuvem, água brotar da rocha. Eles viram milagres, 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 atrás, um após o outro. Mas Deus vai fazer um negócio tão diferente, tão novo, que eles olham e dizem, que isto? Olha para quem está do teu lado e diz assim, nesses próximos dias, Deus vai fazer um negócio tão grande e poderoso na tua vida, que quem olhar para você, só vai dizer, que é isso?
Aí você pode dizer, isso não vem da terra, isso vem do céu. Isso é Deus da minha vida, isso é Deus da minha casa, isso é Deus da minha família, isso é Deus do meu negócio, isso é Deus no meu casamento. Isso não é algo que vem da terra, isso é algo que vem do céu. Veja, eles estão num lugar deserto, na presença daquele que é tudo. Agora veja, irmãos, é que Jesus olha para o povo e diz assim: onde compraremos pão para estes comerem? Quem foi que se preocupou com a comida do povo? Mas o povo pediu comida. O povo chegou para Jesus e disse assim: estamos com fome? O povo chegou para Jesus e falou: tem algum lanche aí? Não. Jesus tinha pregado para o povo? Sim, palavra. Jesus tinha curado o povo? Sim. Mas Jesus também, e o povo tinha ido por causa da palavra e dos milagres. Eles sabiam o que acontecia. Mas o pão, eles pediram? Quem que se preocupou em dar o pão? Por quê? Porque você serve um Deus que se preocupa até com o que você não pediu. Jesus está olhando para eles e Jesus analisa o seguinte: eu já dei pão, ou melhor, já dei palavra, alimento espiritual. É o mais importante. Já ministrei cura sobre os enfermos, muito importante. Só que ele olha, lembra, eles estão em um local? Jesus olha e diz o seguinte: eles estão o dia inteiro comigo. Não, Jesus é Deus, Deus é o criador do corpo humano. Então Jesus olha o seguinte: a necessidade nutritiva deles está altíssima. Eles estão o dia inteiro comigo, estão no meio do nada, então não tem comida. E eles precisam comer. Se eles não comerem, eles vão desfalecer. Então eu preciso fazer algo que eles não pediram, mas eu sei que eles... Sabe qual é a minha alegria de servir a Jesus? É que Ele nunca vai só até onde eu pedir. Ele faz o que eu pedi e vai além daquilo que eu pedi. Ele vai naquilo que eu preciso. Mesmo que eu não tenha aberto a minha boca para pedir alguma coisa a Ele faz além. Paulo diz em Efésios: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você não pediu, mas Ele olhou para você e disse: está precisando, eu vou fazer. Você não clamou, mas Ele olhou para você e disse: é necessário, eu vou realizar. Você não pediu, mas Ele olhou para você e disse: se eu não fizer, não vai aguentar até dezembro. Se eu não fizer, não vai aguentar até a virada do ano. Então eu vou fazer aquilo que não me pediu, mas é necessário. Oh, meu Deus. Eu sei que tem coisas que você colocou na tua oração, mas muita coisa você não colocou. Mas não é porque você não colocou que Ele não vai fazer. Até porque você não pode se esquecer que quando você ora, tem alguém que ora com você. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, semelhantemente o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. No ato da oração você tem algumas garantias. A primeira é que quando você dobra o joelho, você dobra e ora ao Pai em o nome de... Deus não te atende por causa de você, Deus te atende por causa do nome que você invoca.
Porque esse nome é nome sobre todo nome. Esse nome é o nome que abre os céus. Esse nome é o nome que estremece o inferno. Esse nome é o nome que faz milagres acontecer. Segundo, não é o que você sente enquanto você ora que faz Deus agir na tua vida, mas o que Deus sentiu enquanto você orava que faz Ele mudar a tua história. Pode parecer que nada mudou porque você não sentiu nada enquanto você orava, mas se Deus sentiu alguma coisa enquanto você estava orando, é o suficiente para Ele agir na tua casa. E tem um detalhe: ainda que tuas palavras fiquem aquém, não seja suficiente para transmitir tudo que você tinha que falar com Deus, o Espírito Santo entra em ação. E quando Ele entra em ação, Ele fala com Deus, meu irmão. Ele intercede por você, sem usar palavras, com gemidos e inexprimíveis. E o resultado é que até aquilo que você não abriu a boca para pedir, Deus vai conceder para você, porque Ele sabe o que você precisa. Me ajuda, Mauro. Deus sabe o que você precisa. Aí ele chega e diz assim: Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Aí o texto diz assim, ó: mas ele bem, o que ia? Opa! Ele faz uma pergunta, mas ele não precisa da resposta. Ele faz uma pergunta, mas ele não precisa da resposta. Por quê? Porque ele já sabe o que vai fazer. Então, por que ele perguntou? Se ele não precisa da resposta, se ele já sabe o que vai fazer. De forma geral, Deus não te faz pergunta para obter resposta. Deus te faz pergunta para dar a você a oportunidade de se alinhar com o que Ele quer fazer. Ele não precisa da tua resposta para agir. Porque a Bíblia diz que antes de você abrir a boca, Ele já sabe. O salmista no Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e eis que tudo conhece. Deus tem um atributo que é chamado de onisciência. A onisciência, oni, todo, ciência, conhecimento. Significa que Deus conhece tudo. Dentro da onisciência de Deus, tem um outro atributo, ou um subatributo, chamado de presciência. O que é isso? Deus conhece tudo de forma antecipada. O que você vai pedir daqui a um minuto, Deus sabe. O que você vai falar com Deus mês que vem, Ele sabe hoje. Na verdade, o que você vai falar com Deus no último dia da tua vida, nos últimos segundos antes de você morrer, Deus já sabia antes de você nascer. Por quê? Porque Deus é presciente. O salmista no Salmo 139 vai dizer, a partir do verso 12 em diante: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque do modo terrível e tão maravilhoso fui formado. As tuas obras são maravilhosas, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais dia a dia sendo formadas, quando nenhuma delas havia. Olha o texto: os teus olhos me viram a substância informe. O que é a substância informe? Um óvulo que acabou de ser fecundado por um espermatozoide, isto é, um zigoto, uma célula ovo, na sua divisão genética ainda. O salmista está dizendo: Deus me via, e quando eu ainda estava em desenvolvimento embrionário, Davi está dizendo, no livro dele, ele tinha tudo escrito acerca da minha vida. Quando eu nem existia ainda, ele já tinha tudo detalhado a respeito da minha história. De sorte que nada pega esse Deus de surpresa. Então ele chega para Felipe e diz assim: Felipe,
Onde vão comprar pão? Mas ele já sabe o que ele vai fazer. Por quê? Porque nada surpreende o Deus que você serve. Sua luta não o surpreende. Alguém acha, pastor, eu estava numa crise, então eu clamei. E Deus criou uma solução para mim, do nada. Posso ajeitar sua cabeça? Posso te ajudar? Como ajeitar a minha também? Você acha que quando você clamou, que Deus notou teu problema e criou uma solução para ele? Antes do teu problema surgir, Deus já sabia do surgimento dele. E antes de você precisar da solução, ele já tinha ela pronta. As pessoas pensam o seguinte: Deus foi lá e criou Adão. E Adão foi lá e pecou no jardim do Éden. Quando Adão pecou, olha o pensamento. Quando Adão pecou, Deus botou a mão na cabeça e disse: ai, meu Deus do céu. E agora o que eu faço? Adão pecou. Você acha que foi isso? Não. Como é que foi? Quando Deus está criando Adão, mexeu assim na cabeça. Eu acredito que o cabelo de Adão era enrolado. Deus fez assim. Antes de Deus soprar nele o fôlego da vida, Deus, para si mesmo, olhou para Adão e falou assim: vai vacilar. Pastor, Deus sabia? Sabia. Por isso a Bíblia diz assim: o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto. Quem é o Cordeiro? Jesus, antes da fundação do mundo. O que é isso? O que a Bíblia está querendo dizer? Adão foi criado no princípio do mundo. Só que antes de Deus criar Adão, Deus criou o plano da salvação. Quando Adão pecou, que o diabo pensou: agora ganhei. Ele não sabia que o meu Deus cria a solução antes do problema surgir. Quando Adão pecou, que o diabo pensou: já era, deitei, rolei. Aí Deus olhou para a mulher e disse assim: da semente da mulher, mas será que ele vai pisar a tua cabeça. Deus estava dizendo para o diabo: eu vou me tornar homem, vou entrar no ventre de uma mulher e vou descer e vou derrotar você, porque eu já criei a solução para esse problema antes dele acontecer. Deus não vai criar a solução para a tua crise. Deus já tem a solução. Ele já tem. Você acabou de comprar um carro zero, lançamento, carro zero. Pastor Tuninho acabou de comprar. Meu Deus, alguém diz amém aí? Amém. Aí, o carro do pastor Tuninho, infelizmente, deu defeito numa peça, lançamento. Então ele vai lá no representante autorizado e comprar peça de reparo. Vai vir de algum canto, hoje vai ter lá na concessionária. Pronto, a peça. Significa dizer que se a peça já está pronta, significa que o fabricante pensou no defeito antes do defeito. Então ele já tinha pronta entrega, em estoque, o reparo para aquele defeito que ele previu. Só que o fabricante é humano e falho. Mas ele consegue criar solução para o problema antes dele acontecer. Se o fabricante, que é falho, humano, consegue criar solução para um problema antes dele acontecer, você acha que o Deus que deu inteligência ao ser humano não criou solução para o teu problema antes dele acontecer? Não sei o que está acontecendo com você, mas a notícia que eu trago para você nessa manhã é que Deus já tem a peça de reparo.
para a área da tua vida que precisa dessa solução, para a área da tua vida que precisa desse milagre, para a área da tua vida que precisa dessa restauração. Deixa eu terminar. Filipe, onde compraremos? Onde compraremos para estes comerem? Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão. Sabe quem é Filipe? Sabe quem é Filipe? Olha para quem está ao teu lado assim: você. Tu é Filipe. Pastor, por que eu sou Filipe? Você não percebeu no texto, não? Qual foi a pergunta de Jesus? Qual foi a pergunta de Jesus para ele? Onde compraremos pão? Qual foi a resposta de Filipe? 200 dinheiro de pão não lhes bastarão. Percebeu como você é Filipe? Por quê, pastor? Jesus não te perguntou quanto custa, só perguntou onde tem. Ele não te perguntou quanto custa, ele só te perguntou onde tem. Esse é teu problema. É que você quer dizer para Deus quanto custa, quando Ele apenas está te perguntando onde tem o que você precisa. Quanto custa não é um problema para Ele. Pode ser um problema para mim, pode ser um problema para você. Para Ele, uma palavra está resolvida. Para Ele te dá favor diante de uma pessoa e está resolvido. Para Ele, uma sabedoria, uma ideia dele na tua cabeça está resolvida. Não coloque quanto custa, quando Deus apenas te perguntou onde tem o que você precisa. Onde está o que você necessita? Onde está o que você quer? Posso melhorar isso? Não bote dinheiro onde é apenas para você colocar fé. Esse é teu problema. É que você quer resolver tudo com o dinheiro. E algumas coisas se resolve por fé. Por que você dá o dízimo? Dentre muitas coisas, você dá o dízimo para provar para você mesmo que você não confia no dinheiro. Porque a lógica é você ficar com 100. Que é mais fácil, viver com 90% ou viver com 100%? 100%. E por que eu dou 10% e fico com 90%? Porque eu não confio. Nem nos 10 que eu dei, nem com os 90 que ficaram comigo. Eu confio no Deus que me deu os 100. E quando eu dou 10% para o reino dele e fico com 90%, eu estou dizendo para ele: eu sei que o Senhor vai fazer por mim mais do que ainda que os 100% ficasse na minha mão. Então eu estou dizendo para Deus que eu não vou caminhar apenas na força do quanto eu ganho. Eu estou dizendo para Deus que o que vai acontecer na minha vida não vai ser apenas limitado ao meu contra-cheque, ao que está na minha carteira, aos meus vencimentos, não. Eu estou dizendo para Deus que Ele vai abrir o bom tesouro do céu e vai derramar sobre mim uma bênção especial. O que é melhor, ter fé ou ter dinheiro? Se você tem dinheiro, mas você está com câncer, uma pessoa está com câncer, estado terminal, com metástase, pode ter quanto dinheiro do mundo for, já era. Pode ser Steve Jobs, como Jobs, que era um cara fantástico, ficou com câncer, metástase, pâncreas, ele era bilionário, um cara fantástico, e o dinheiro dele não pode resolver. Porque o dinheiro tem seus limites. E a fé não conhece limite. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Se creres, verás a glória de Deus. Pela fé eu declaro milagre na sua casa. Pela fé eu declaro saúde sobre a tua vida. Pela fé eu declaro essa enfermidade desapareça. Pela fé no nome de Jesus eu declaro um novo tempo para a sua vida, um novo tempo para a sua casa. A fé em Cristo pode tudo. Ou se você quer essa palavra, dê um aplauso bem forte. Você está comigo? Você me dá mais 3 minutos? Jesus, mais 10 minutos eu já não sei o que falar. Escute, André chega e diz assim: Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2, mas que é isso para tantos? Eu chamo esse capítulo aqui de capítulo do diminutivo. Capítulo do diminutivo, pastor? É. Veja o que André disse. Senhor, tem aqui um menino que tem 5 pães. Mas quem é que tem os 5 pães? Um menino. O texto, se você ler com calma, ler o texto de Mateus e Marcos também, você vai ver que eles contavam mulheres e crianças. Não, só os homens. 5.000 homens fora mulheres e crianças. A multidão era de aproximadamente, no mínimo, 10.000 pessoas. Mas ele só contava os homens. Se ele não for chamado de homem, mas de menino, significa que quando contaram, não contaram com ele. Mas olha como é que Deus tem um senso de humor terrível. Deus gosta de contar com quem não foi. Eles não contavam com você. Mas não é que Deus decidiu contar com você? Não é que Deus decidiu botar o pão da multiplicação na sua mão? Não é que Deus decidiu fazer milagre com aquilo que está na sua vida? Eles não contavam com você, mas Deus conta contigo, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolheu as que não são, para confundir as que são, as coisas fracas e desprezíveis, para que nenhuma criatura se glorie diante dele. E ele diz assim: tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada. Veja, ele faz questão de dizer a qualidade do pão é de... Por que ele está dizendo que é de cevada? Ele está dizendo para o Senhor: mestre, o pão é de pobre. Não é aquele pão de 7 grãos que o pastor Tuninho come, não. Macadâmia, chia, aveia. Mas o quê? Pão de cevada. Porque a cevada poderia ser até 3 vezes mais barata do que o trigo. Ele está dizendo: mestre, tem pão, mas o pão é de pobre. Ainda completa assim: e dois? Veja, está no diminutivo. Ele está dizendo: mestre, não é curvina, não. Não é roubá-lo, não é pargo. O que tem? 2 manjubinhas. Ainda termina dizendo assim: que é isso para... Isso aqui não serve para nada, só eu sozinho devoraria isso aqui. Isso não vai tapar nem o buraco do meu dente. Aí Jesus olha para ele e diz assim: coloca nas minhas mãos. Aqui está o segredo da vida. Não é olhar para quem você é, não é olhar para o que você tem, mas é colocar nas mãos. Nós viemos aqui para colocar nossa vida nas mãos daquele que é tudo. Não é o que eu sou, não é o que eu tenho, é quem Ele é e o que Ele tem.
Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não faço, mas Ele faz. Não conheço, mas Ele conhece. Não sou capaz, mas Ele pode tudo. Vou colocar aquilo que é meu na mão daquele que tem tudo, e na presença dele tudo cresce, e na presença dele tudo aumenta, e na presença dele tudo multiplica. Não olhe para quem você é, não olhe para onde você veio, não olhe para o que está nas tuas mãos, mas coloque nas mãos de Jesus a tua casa, a tua família, os teus sonhos, o teu projeto. Nas mãos de Jesus, milagre vai acontecer. Nas mãos de Jesus, tudo vai acontecer. Oh, você pode dar um aplauso.